Shalom, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vos saúdo, amados irmãos e irmãs. Aleluia, Deus abençoe. Estamos aqui para mais uma devocional. Que a graça do Senhor se multiplique sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa esta devocional, a Tua palavra, para que caia profundamente ao coração de cada um de nós. Amém. Nesta manhã nós vamos meditar sobre o tema Desfrutando do Maná Diário. Vamos ler o texto de Êxodo 16, versículo 14 a 18, mais o 21. O texto diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, uma medida por cabeça, segundo o número de pessoas da sua casa. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém medindo-o conforme a medida de cada um dos seus familiares. Não sobrava para quem colhia muito, e nem faltava para quem colhia pouco, pois colhiam cada um o quanto podiam comer. E o 21, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Até aqui por enquanto. Então, primeira coisa, nós precisamos nos alimentar do maná diário, do pão diário. O povo estava em trânsito pelo deserto, saídos da escravidão lá no Egito. Agora eles estavam indo em direção a Canaã, a terra prometida, mas eles não podiam plantar, eles não podiam colher, e aquela enorme multidão precisava se alimentar. Deus não os abandonou lá no Egito, Deus de maneira nenhuma os abandonaria no deserto, tampouco os deixou sem entrar nas promessas na terra prometida. Só não entrou aqueles que manifestaram em seus corações a desobediência, a rebelião. Esses morreram no deserto porque foram 40 anos. Você sabe disso. Mas eu quero enfatizar que é preciso nos levantarmos. A ação de Deus é trazer a provisão. A nossa ação, a ação do homem é levantar, é ir em direção, é colher a provisão, é separar aquilo que o Senhor tem dado e trazer para dentro de casa. No caso do maná, eles tinham que moer aquela sementinha, enfim, aquilo lá, e fazer a massa, e fazer o pão, e era o alimento diário. No nosso caso, não tem mais um maná caindo assim, como dessa forma, mas nós também temos que nos alimentar, nós também precisamos do pão diário. O povo dependia da provisão de Deus a cada dia. E eu e você hoje, amado, você depende da provisão de Deus? Você depende dos seus braços? Você depende da sua força? Você depende do seu talento, do seu conhecimento? Do que depende eu? Do que dependemos nós, melhor dizendo, do que dependemos nós nesses dias? Do que eu estou dependendo ou de quem eu estou dependendo? De quem você está dependendo? Eles tinham que levantar e colher o maná. Significava ir à presença do provedor. A cada dia eles tinham que ir em direção à provisão, em direção àquilo que o provedor estava fazendo. Amém, querido? Essa é uma lição para nós hoje também. Vamos ler agora o texto aqui de João capítulo 6, versículos 26, 27, 32 e 33, para reduzir, porque o texto é longo. Então dá uma resumidinha aí, amém? Fique comigo, acompanhe aí. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo.
e 32, 33, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Falando desse texto que acabamos de ler. O verdadeiro pão é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Então, lá no deserto, na caminhada, em trânsito para a terra prometida, naturalmente eles tinham que comer. Em período de pandemia, em período de lutas, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos comer, nós precisamos trabalhar. Muitos não estão podendo trabalhar, muitos estão, enfim... nem vou me delongar aqui, mas você sabe bem o que nós estamos passando no Brasil e no mundo nesse período, 3 meses ou mais que nós estamos aí nesse isolamento, as coisas apertam, mas nós temos um provedor, nós temos uma provisão. O povo se levantava mesmo em trânsito, mesmo em caminhada, em passagem para a terra prometida. Veja, terra prometida, tem uma promessa para depois dessa pandemia, existe uma promessa para depois desse período, existe uma provisão diferenciada para depois desse período, existem delícias e moveres do Senhor, o mover do Espírito para depois desse período. Eu preciso crer, mas enquanto estiver nesse tempo, nesse momento, eu preciso me levantar e colher o maná de cada manhã, colher o pão da manhã, colher o pão que me é dado do céu. Qual é o nosso maná hoje? Jesus Cristo é o nosso maná, Jesus Cristo é o nosso pão diário, Ele é o nosso pão da provisão. Ele mesmo estava dizendo e fazendo a comparação aqui, não foi Moisés quem lhes deu o maná, o verdadeiro pão. Amados, e ele está aqui nos exortando, dizendo assim: olha, vocês estão correndo demais, e tão preocupados, e buscando tanto, e trabalhando demais para as coisas que perecem, para o pão natural, para o pão dessa vida. Trabalhar e gastar seu tempo, gastar a sua vida para as coisas que contam para a eternidade. O povo estava naquela caminhada em direção à terra prometida, mas eles não estavam preocupados com agradar a Deus, com caminhar debaixo de uma direção. Você sabe disso, a maioria daquele povo, a grande maioria não entrou na terra prometida, só entrou quem nasceu no deserto e não havia experimentado o amargor lá da escravidão. Eles entraram com uma mentalidade diferente nós precisamos ter nesses dias, assim como aquele povo. Eles não podiam colher mais, e não tinha necessidade de colher menos, porque tinha abundância para colher o suficiente para o dia. Nós estamos nos alimentando, nós temos uma porçãozinha da palavra cada manhã com essas devocionais. Nós temos célula online, nós temos nosso culto online também presencial. Nós temos repartido textos, repartido mensagens, temos repartido alguns bannerzinhos, algumas frases de impacto, oração. Nós temos liberado palavras, feito alguns pequenos vídeos para comunicar nos grupos, para repartir, para dizer que estamos vivos, que estamos bem, que estamos de pé, que estamos apenas nos levantando e saindo para fora da nossa tenda para colher um bocado daquilo que o Senhor tem provido. Nós precisamos nos levantar, queridos, nos levantar nesses dias e irmos em direção à provisão, ao provedor. No passado era sair da tenda e pegar aquela sementinha lá, pegar aquele maná. Hoje nós saímos do nosso conforto, saímos das nossas fraquezas mentais, dos nossos cárceres mentais, cárceres da alma. Nós saímos dos nossos achômetros, do nosso criticismo, nós saímos da dureza do nosso coração. Hoje nós saímos, nos desvencilhamos, nos despimos dessa casca, dessa máscara, dessa velha natureza e vamos em direção ao Senhor Jesus. E Ele mesmo diz: eu sou o verdadeiro pão. Não foi Moisés quem lhes deu o verdadeiro pão, o meu Pai é quem lhes dá o verdadeiro pão. O pão que Moisés lhes deu, o maná, comia e perecia, mas quem comer desse pão que o Pai dá não vai perecer, não vai perecer. Meu irmão, vamos nos alimentar, meu irmão, meu querido, minha querida.
Vamos nos alimentar mais e mais desse pão, vamos nos alimentar mais e mais de Jesus, vamos nos encher do Senhor, para que tenhamos a provisão, para que tenhamos todos os nutrientes, as proteínas espirituais para resistirmos esse tempo, para passarmos por esse deserto, para atravessarmos essa pandemia sem murmurar, sem reclamar, sem olhar para trás, sem querer voltar atrás, sem desistir, mas caminhar, 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 e a cada manhã tendo a provisão do Senhor, nos alimentando do Senhor e caminhando na direção das promessas. Eu creio, queridos, eu creio fielmente no meu coração que o Senhor não está perdido, que o nosso Deus não está perdido porque não tem vacina, porque remédio não pode, isso e aquilo, porque loja fechada, porque pessoas perderam emprego, Deus não sabe o que fazer. Deus está perdido em absoluto. Deus continua mandando o pão diário. Deus continua liberando a sua provisão. E quem se alimenta, e quem estiver se alimentando, e quem continuar se alimentando, mas precisa sair, precisa se levantar, sair. Eu tenho aqui o sofá, a cama não vai pegar, mas eu preciso me levantar daqui e ir em direção. Se eu ficar aí no meu sofá, deitado, prostrado, o maná que o Senhor está provendo não vai sair de lá e vir aqui para mim assadinho na minha mão, com margarina e um queijinho derretido. Não, eu preciso agir, você precisa agir, irmão. Nós precisamos tomar a posição de nos levantarmos, não nos acomodarmos, porque existe uma provisão diária, existe um maná diário, existe um provedor que diariamente provê o pão de cada dia. Eu te encorajo a buscar o Senhor, a fortalecer o seu espírito, não trabalhar exaustivamente pela comida que perece. Não, meu irmão, trabalhe também por aquilo que é eterno. Busque também aquilo que conta para a eternidade. Não fique amarrado nesses dias, das coisas, nos achômetros, nas ataduras do maligno, nas ligaduras das trevas, achando que está tudo perdido, achando que está acabado. Não fique preso nisso, levante-se. Levante-se da sua cama, do seu local de conforto, do seu local de cadeia, de prisão. Não basta nisso, levante e vá em direção ao Senhor. Ele é o pão da vida, Ele pode prover, Ele pode liberar, Ele pode sustentar, e Ele vai conduzir todo aquele, como diz o texto, aquele que se alimenta dele não vai perecer, não vai perecer. Amém, querido? Amém, meu irmão, minha irmã. Alimente-se de Jesus. Você não vai perecer. O Senhor não vai te deixar perecer enquanto você está na jornada, enquanto você está na caminhada. Amém? Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus, Pai querido, a Tua graça e o Teu favor seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Sejamos todos providos e nos levantando, Senhor, para irmos em direção a Ti, o provedor, o pão, a provisão. Que haja provisão em todas as áreas para a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.